E aí, acabou que tinha esquecido e coloquei o horário das 12, é para ter colocado o horário das 13. Tá? Mas vamos lá, né? Mais uma vez, boa tarde para todo mundo, tá bom? Vamos iniciar aqui o nosso conteúdo que a gente tem para conversar hoje, tá? A gente vai ver um pouco sobre a parte de programação para Arduino, tá? A gente estava faltando ver essa parte aqui, tá ok? Deixa eu projetar aqui para vocês. Vamos lá. Seguinte. Então, fundamentos para programação com Arduino, galera. Então, hoje a gente vai fazer uma parte meio que prática, tá? Então, a ideia é que vocês se familiarizem com o ambiente. Já já eu mostro aqui o ambiente que a gente vai ter. Para vocês poderem fazer esses dois exercícios práticos que eu tenho aqui para vocês, tá? Então, a gente começa hoje, já passa o exercício e semana que vem a gente ajuda vocês nesse exercício já na segunda-feira, tá bom? Só que uma forma para melhorar aí o nosso andamento do Arduino que está um pouco atrasado, tá, pessoal? Um pouco não, bastante. Mas é certo. Então vamos lá. Então hoje a gente vai ver um pouco sobre o nosso referencial teórico, certo? É um pouco de programação para Arduino e a estrutura de um sketch, tá? A sketch, galera, é o algoritmo que vocês têm aí, né? É como se fosse uma questão problema para vocês resolver. Então o algoritmo, toda a construção do software que vocês têm, por exemplo, em Java, a gente chama aqui de sketch, tá? Aqui é o nosso bom e velho Arduino, todo mundo já conhece, né? E aqui, pessoal, a gente tem alguns componentes que a gente pode estar utilizando, né? No nosso caso, nesse momento, de forma virtual, tá, pessoal? A gente tem esses dispositivos todos físicos na escola, né? A gente tem essas conexões. E a gente poder fazer algumas práticas com ele. Mas como a gente não tem essa possibilidade, a gente vai trabalhar diretamente com um simulador, tá? Então, a ideia é que a gente vá simular o uso desses equipamentos, dessas ferramentas, tá bom? Tranquilo até aqui? Beleza, né? Oh, yes. De boa. Pronto, né? Galera, quem quiser, né, buscar um pouco mais de conhecimento sobre Arduino, tá? Esses dois livros aqui são muito bons, né? Iniciando com Arduino, tá? Os títulos deles estão em inglês, mas esse daqui tem a versão em português, mas esse daqui eu não sei dizer se tem a versão em português. Eu acredito que tem. Mas esse daqui tem em português, eu tenho até ele aqui em casa, tá? Para a gente trabalhar com Arduino. Então, quem quiser ter um aprofundamento maior, fazer uma busca mais dentro de si, pode utilizar essas duas literaturas, tá? Mas vamos lá, vamos entender o que é essa programação para Arduino, tá bom, pessoal? Programação, né, ela pode ser definida como um processo de projetar, escrever, verificar e manter um código de um programa, né, que faça determinadas ações, que seja mandado por determinadas ações dentro de uma máquina, né, como um computador, celular, um microcontrolador, entre outros. Né? Então, é o processo que você tem ali de escrever realmente o teu código. Tá? Então, se tu faz aquele conjunto de linhas de comando, né, e ele executa e tem toda a sua funcionalidade, então você tem um arquivo de programação. Então, um código, um programa ou uma sketch, tá? Então, Felipe, o que é sketch? Sketch é o programa, é o código que você escreve, tá ok? Lá na IDEzinha. São denominados os códigos em Arduino. São compostos de um conjunto de instruções sequenciais, né? Lembra que é um algoritmo, né? Um conjunto de instruções sequenciais, tá? Definido pelo programador, que descrevem as tarefas, né? Que a máquina deve realizar. Então, ele obedece toda uma sequência de código. Isso aqui vocês já estão careca de saber, porque eu sei que vocês viram em Java, viram em programação web, viram em introdução em lógica de programação. Então tá filé para vocês até aqui. Os programas do Arduino, para microcontroladores, né? Eles são compatíveis com esse projeto Arduino. Eles são implementados com base na linguagem de programação C++. Né? E, por sua vez, C++ tem sua base no C. Tá? Então, a linguagem de programação que a gente vê aqui, né, como uma base para a construção desses arquivos é o C++, tá? Que é uma linguagem de programação muito interessante, muito fluida e muito bem documentada, tá?
Mantendo preservada sua sintaxe clássica de declaração de variáveis nos operadores, nas estruturas e muitas outras características, certo? Ou seja, ele mantém muitas coisas que vêm do C. E aí aqui a gente chega nessa primeira estrutura, na verdade, primeira e única, né? Que é a estrutura padrão que a gente tem no Sketch. Então, quando você baixa o Arduino, pessoal, né? Você tem a ideiazinha do Arduino, deixa eu colocar aqui para vocês. Arduinão. Você abre aqui. Bora, computador, me ajude. Aqui. Ah. Então, quando você abre a tua sketch do Arduino, ele já te dá isso aqui, ó. Que é por padrão, certo? Só diminuir aqui, ó. Então, pegando aqui da imagem, o que que a gente vai ter? A gente vai ter duas funções básicas, tá? A gente vai ter a função setup e a função void, ok? Vocês viram funções, eu acredito, né? Acho que vocês já viram até em Java, se eu não me engano, pelo material que o Santana deixou. Viram? Cadê o Ian? Viram? Ó, vocês viram funções já? Rapaz, eu acho que eu tenho para mim que não. Se eu não me engano, não. Acho que eu vi lá nos arquivos do Santana. Eu vou dar uma conferida se vocês viram as funções lá em Java. Talvez só naquele material que ele deixou, porque em aula mesmo ele não passou, não. Ah, ele deixou aquele material para vocês estudarem posteriormente, né? Isso. Ah, entendi. Eu pensava que ele tinha dado aula daquele. Na verdade, ele foi até onde, então, com Java? Se eu não me engano, foi até em for, eu acho. Ah, tá. Indo até for, vira um while, if, else, scanner, vira um sistema out print alien, né? Tô perguntando porque eu vou ver como é que eu faço para dar continuidade na disciplina. Mas depois a gente conversa sobre isso. Voltando aqui para o nosso sketch, tá? O que acontece aqui? Eu vou ter essas duas funções, certo? Dentro do meu programa principal. Tá? Então, a primeira função, a função setup, é uma função de configuração. Ela é executada apenas na vez que inicializa o programa. Então, ela só roda uma vez, tá? Toda sketch do Arduino deve ter essa estrutura, composta por essas duas funções, setup e loop. A setup só executa uma vez. A função setup, ela é responsável pelas configurações iniciais da placa também, certo? Então, aqui onde se configura o pino, é aqui onde se configura as portas para utilizar, tá ok? Já a função loop, né? A função loop, que é essa de baixo aqui, é onde vai ficar em um looping eterno. Então, ele vai ficar rodando, rodando, rodando até você fechar o programa. No caso, até você desligar o equipamento ou então tiver algum break. As definições de pinos, né, de entrada e saída, inicialização da comunicação serial, entre outros, ainda fazem parte da setup. Mas do looping aqui, tá? É a função principal do programa e é executada continuamente, em loop, enquanto a placa controladora estiver ligada. É nesta função que todos os comandos e operadores devem ser escritos. Então, aqui na função setup, é como se eu tivesse aquele espaço para declaração de variáveis. É aquele espaço onde que eu faço todas as configurações iniciais, certo? É aquele espaço onde eu chamo as portas que eu vou utilizar, tá ok? Isso na função setup. Na função looping, a gente faz todos os comandos. A gente realmente faz o negócio funcionar. Tá? Então, aqui na nossa sketch, o que a gente tem aqui, ó? Se a gente for dar uma olhadinha nesse mais de perto aqui, ok? A gente vai ter, ó, esse botãozinho aqui, ó, é o Verify, tá? É um botãozinho que verifica o código. Essa setinha aqui para o lado é uma setinha que você envia esse código lá para dentro do seu microcontrolador, né? E o microcontroladorzinho. Alguém lembra qual é o chip microcontrolador do Arduino? Atmega 328, né? Rapaz, já esqueci, né? Então, esse botãozinho aqui, né, que é o upload, ele envia, tá? Ele envia
foi mal, Eduardo. Ele envia todo o código para dentro do chip, né? Lá para o nosso Atmega. Ok. Aqui, pessoal, eu tenho um outro botãozinho, que é um botãozinho que ele mostra o meu monitor serial, que é onde eu faço acompanhamento de alguns registros, tá? Ou então eu posso ver por exemplo, se eu tiver um leitor de temperatura, ele mostra aqui também. Tá? E aqui, pessoal, eu tenho, né, uma partezinha de comando que ele vai me dar os resultados se eu conseguir enviar os componentes para lá, tá? Variáveis no Arduino, certo? As variáveis no Arduino, elas seguem mais ou menos um padrão que vocês já conhecem, tá? Então, você vai ter um tipo char, né? Vocês viram lá em Java que tem um tipo char também, e viram em lógico, certo? Que é um valor que recebe um valor de caractere, certo? Você tem um tipo byte, né? Que é para armazenar apenas um número entre 0 e 255. Você tem o tipo inteiro, né? Que armazena números inteiros um pouco maiores. Tem a variável do tipo bool, né? Que é a variável booleana, que você recebe o verdadeiro ou falso. Tem as variáveis float e double, que são variáveis oriundas do real, certo? Então, aqui eu tenho números quebrados menores de 4 bytes, né? No caso, 32 bits. E o double é uma variável que recebe números decimais bem maiores, né? Com 64 bits. O void, né, é usado apenas nas declarações de função, né? Se a gente for ver aqui na nossa função, ó, tá aqui o voidzinho aparecendo nas duas funções. Então, na declaração de funções, você usa o void e o nome da sua função. E, por último, a gente tem o string, né, que é utilizado para as cadeias de texto. Tem um trava-língua, pessoal, que eu gosto muito de utilizar, que faz vocês lembrarem basicamente esses tipos de dados. Que é, você diz assim, ó, inteiro real booleano string char. Inteiro real booleano string char. Vai falando bem rápido que você vai conseguir lembrar desse trava-língua, né? Inteiro real booleano string char. Por quê? Esses são os tipos primários de dados. Então, eu tenho inteiro, certo? Que pode originar o byte. Eu tenho o booleano, eu tenho o string e eu tenho o char. Certo? E tem o real, que vira o double e o float, tá? Então, é só você lembrar do inteiro real booleano string char, falando bem rápido, que aí você consegue lembrar dos tipos de dados. Belezinha até aqui? Tranquilo. Sim. Suave, né? Ó, olha aí. Então, as funções, né? Elas são blocos de instruções que podem ser chamadas a qualquer parte do seu sketch. Quando necessitamos executar a mesma ação várias vezes. É como se eu reutilizasse aquele código diversas vezes, né? Então, para isso, eu uso a minha função. E aqui a gente tem, por padrão aqui, né? A estrutura dela, tá? O uso de funções possui várias vantagens, né? Ajudando o programador a manter o sketch organizado, o código organizado. As funções, né, codificam uma ação em um só lugar, de forma que o trecho do código precisa ser pensado e escrito mais de uma vez, né? Entre outros, tá? Eu vou até aqui, certo? Eu vou deixar if, else, while e for showcase, certo? Deixa eu ver aqui. Pronto. Vai ser desse jeito. Depois das funções, a gente tem as bibliotecas, certo? Que são algumas bibliotecas que você pode estar utilizando dentro do seu programa Arduino. Então, ou você utiliza aqui o hashtag define, ou então o hashtag include, né? E aí você faz a adesão dessas bibliotecas, tá? Se você quiser ver, tem a documentação do Arduino completa aqui nesse link que eu coloquei para vocês, ó. referencesarduino.cc. Operadores aritméticos, galera, isso aqui já é padrão para vocês já viram. Eu estou falando um bocado porque são coisas que vocês já viram, né? E há pouco tempo, né? Então, aqui vocês têm o adição, o mais, subtração, asterisco, multiplicação, barra, divisão, ok? Então, esses aqui são os nossos operadores aritméticos. Operadores de comparação, né? Você tem a conjunção, que é o i, né? Lembra do i e do ou, que você utiliza lá no... Acho que vocês viram também isso em Java, tá? Né? O i e o ou. O i é quando eu tenho que utilizar as duas condições, e o ou é quando ou eu utilizo uma condição ou eu utilizo outra, tá? Tem essas duas opções.
Eu tenho a igualdade, que são os dois igualzinhos, certo? E um só igual é a atribuição. Vocês viram isso em Java também, tá? Você tem a desigualdade, que é o ponto de exclamação e o igualzinho, se você quiser fazer alguma condição de desigualdade. A negação, que é só o ponto de exclamação. Aí você tem o maior que, o menor que, o maior igual e o menor ou igual. Então, tudo isso aqui vocês já estão carequinhas de saber, mas se quiserem ver um pouquinho mais, tá lá no Arduino cc.references, ou .cc/references. Além deles, a gente tem os operadores booleanos, certo? Que é o não, o i e o ou, né? Já expliquei anteriormente as suas funções. Operadores de incremento e de decremento, certo? Então, aqui você vai ter o mais, o menos, o menos igual. Os mais utilizados sempre são o mais e o menos, tá? Que é o incremento e o decremento, tá, ok? Esses outros também existem, mas são poucos utilizados. Tem não, Antônio, tem não. Não tem os 3 sinais de iguais, não. Estrutura de controle de fluxo, pessoal. Nosso bom e velho fluxograma. Eu acredito que vocês tenham visto também, certo? Então, as estruturas de controle, né, são blocos de programação que analisam variáveis e decidem como eles vão funcionar. Então, é só para vocês ficarem ligados de como pode acontecer esse funcionamento dessas condições. Então, por exemplo, quando eu tenho uma condição, ela sempre vai ter um valor de verdade e um valor falso. Por isso, a gente utiliza if-else. Se toda a minha condição, ela já presume-se que ela é verdadeira. Então, dentro dela, a gente já entra aqui para uma próxima instrução, certo? E aí, já entra na instrução 2. Caso o valor dessa condição seja falso, ele já pula diretamente para a instrução 2 e não passa pela instrução 1. Então, isso aqui a gente tem que entender, certo, pessoal? Porque são fluxos comuns dentro de um sketch, dentro de um programa, tá? Então, é muito importante que a gente entenda essas condições, tá? Então, if, else já é tranquilo para vocês, né? Olha aí, ó. Então, se determinada condição for verdade, eu faço aqui o comando 1 e o comando 2, tá? Tranquilamente. Se não, né, eu uso o meu else aqui e faço o comando aqui, sei lá, faço o comando 1 e se não, faço o comando 2. Então, por exemplo, eu posso fazer assim, né? If x for maior do que 10, certo? Aí você diz que x, para dar um printf, x é maior que 10. Se não, certo? Aí você diz que x não é maior que 10. X não é maior que 10. E aí você fecha aqui, tá? Então, ficou meio riscadão, né? Não deu para entender quase nada. Mas é basicamente essa estrutura aqui, ó. If, tá? Nosso bom e velho ifzinho aqui. A sua determinada condição, um comando, um else e o comando do se não. Tá ok? É que nem Telecurso 2000, tipo revisão mesmo. While e do while, né? O while quer dizer o quê? Enquanto, né? Então, enquanto essa condição for verdade, você vai fazer esse bloco de comando. Então, esse daqui é muito simples, certo? O while é um dos comandos mais simples e dos mais elegantes que eu acho, certo? Gosto muito. E tem o do while, né? O do while faz o seguinte, ele diz o seguinte, ó. Faça o conjunto de comandos 1 aqui enquanto a condição for verdade. Né? Então, basicamente, é outra forma de utilizar o while. Né? Mas eu gosto mais do whilezinho aqui. Tá, ok? Só que das estruturas de repetição, pessoal, a mais elegante de todas é o for. Por quê? O for, diferente do while, ele não precisa de um contador. O contador dele já fica na sua própria estrutura. Tá ligado? Então, o que você faz? Ó? Para um valor, né? Ele precisa inicializar um valor. Então, vamos chamar aqui, vou chamar esse for, tá? Vou dizer que a inicialização é i começando em 0. Tá? E aí você diz, se i for maior... Peraí, deixa eu apagar.
quanto i for menor do que 10. E aqui eu coloco o meu incremento. I mais. E dentro disso eu faço o meu conjunto de código. Tá ok? Então, o que acontece? Ó, o meu for aqui, ele vai ter o quê? Ele vai ter a minha inicialização, que é o meu contadorzinho i aqui. Eu vou ter a minha condição, que ele vai fazer esse for aqui, vai repetir esse loop até o i, enquanto o i for menor do que 10. E aqui eu tenho o meu incremento. Beleza? Então, o for, pessoal, ele funciona dessa seguinte forma. E ele é muito eficiente. Tá? Muito legal mesmo. Agora, eu acho que esse aqui vocês não viram em Java, né? Switch case. Viram? Dá um response aí, galera. É o caso? O switch case. Não, o while vocês viram, que eu vi que vocês tinham atividade de while no Classroom. A estrutura parece o para do matemática. Ó, então vamos lá. Agora o switch case eu vou explicar devagarinho, tá? Eu tava passando meio rapidão, mas agora o switch case eu vou explicar devagarinho. Da mesma forma que o comando if, o comando switch case, selecione ou caso, certo? É uma estrutura de controle de fluxo de seleção, só que ela é bem mais elaborada. Então, o meu switch key, certo? Ele vai ter uma variável, tá? Então, por exemplo, seja um contador. Essa variável aqui, ela vai passar por uma condição. E aí ele diz o seguinte, caso o valor da variável seja 1, por exemplo, ele faz o seguinte bloco de comando, ok? Vou colocar aqui, chamar de bloco de comando aqui o B, tá? E no final, ele dá um break, para ele fechar isso. Ok? Caso o valor desse cara aqui seja um 2, né? Aí ele faz esse segundo bloco de comando e break. E caso ele não seja nem o 1 e nem o 2, ele vai para o default, né? Default, que é um terceiro comando, ele fecha e acaba o switch. Tá? Então aqui, para eu ter, né, uma entrada nesses blocos, certo? Felipe, eu posso fazer mais de 2? Você pode fazer quantos cases você quiser. Porque o que acontece lá no if, né? Vocês já viram que a gente pode colocar um if dentro de um if, dentro de um if, dentro de um if. Então eu posso ter essa estrutura, certo? Só que quando a gente prega os olhos aqui no if, pessoal, olha aqui, ó. Quantos caminhos eu posso seguir com esse if aqui? Quantos caminhos eu posso seguir aqui? Somente o caminho da verdade e o caminho da falsidade. Não é isso? Então, eu tenho aqui o caminho de verdade e o caminho de falso. 2 caminhos, certo? Se eu quisesse um terceiro caminho, aí, no caso, eu não teria que utilizar else aqui. Eu utilizaria if else. E aí, eu já abriria margem para outro else aqui. E aí, eu teria 3 caminhos. Só que quanto mais vezes eu faço isso, quanto mais if else eu faço, para eu ter mais caminhos, mais embolada fica a minha estrutura. Agora, quando eu faço aqui com o meu switch case, eu estou fazendo essa condição de uma forma que eu posso colocar aqui, ó, um valor para o case, 2 valores, 3, 4, 5. Então, não vai ter nenhum tipo de problema. A estrutura vai se manter dessa forma. Vocês estão conseguindo compreender o que eu estou querendo dizer? Sim. Eu vou fazer um exemplozinho aqui, Yes. ver se tá certo, né? Vou fazer aqui no Arduino mesmo, tá? A ideia do Arduino. Vou fazer assim, ó. Se x
maior do que 10. Pronto, vou fazer assim. Se x for maior do que, for igual a 1. Pronto. Se x for igual a 1, o que eu vou fazer? Eu vou dar aqui um printf. Olha, um print, tá? E vou dizer aqui, x é igual a 1. Beleza? Agora, se eu quiser que ele busque o 2 e o 3, né, no caso. Ele me diga se é 2, se é 3 ou se não é nenhum desses dois. Então, eu vou dizer o seguinte, ó, if, else. E aqui eu digo de novo, ó, printf. Assim. X não é desse jeito que eu tô querendo. X não é igual a 1. Pronto. Por exemplo, assim. E aí aqui eu farei o meu último else, certo? Printf, print. E aqui dentro eu coloco o valor não é igual. É maior que, por exemplo, tá? Então, pessoal, observem que aqui, tá? Nesse exemplo que eu estou dando aqui do ladinho, certo? Deixa eu até aumentar aqui para vocês verem melhor. Então, nesse exemplo aqui, ó, observem que eu tenho 3 caminhos a serem seguidos, tá? E observem como realmente fica um pouco embolado. Quanto mais caminho você faz, pior fica, né? E aí, qual é uma solução interessante para isso? É o nosso switch case, tá? Então, vamos lá. Vou utilizar aqui meu switch case, legal. Vou chamar isso aqui de X. Olha aí. E vou abrir aqui minha chave. E aí eu já digo aqui, ó. Caso o valor está em X, né? Seja 1. Na verdade, caso 1, o que eu vou fazer? Eu vou dizer aqui. int. Vocês estão conseguindo acompanhar na tela aí, pessoal? Oh, yes. Oh, yes. Print, né? E aqui eu digo, o valor é 1. E aí eu fecho aqui meu comando, dou um break. Tá? E é isso aqui eu posso fazer para quantos valores eu quiser. Então vamos lá, vou colocar aqui para 1, para 2, para 3, para 4. Então, caso o valor seja 1, que caso o valor seja 2, então eu digo que o valor é 2. Então, break. Caso o valor seja 3, o que eu digo que o valor é 3. Que caso seja 4, eu digo que o valor é 4. E aí, por último, eu faço o meu default. Default. Ih, não foi corrigir aqui. Default. Pronto. E aí eu posso dizer aqui, ó, print. O valor é maior que 4. Né? Já que não entrou nenhum dos valores ali. E aí eu dou um break. E aí eu dou um tchau, fechando aqui a minha coxinha. Então, olha só, pessoal. Olha a diferença. Aqui, para eu usar 3 caminhos, foi um if com if else e com outro else. Ou seja, deu uma embolada, né? E se eu utilizasse mais um, ficava mais complicado. Com o switch, não. Com o switch, eu recebo o valor dessa variável e vou dizer, caso seja 1, o valor é 1. Caso o valor recebido seja 2, que esteja dentro da variável, aí você diz, o valor é 2.
Só que esse print aqui, pessoal, ele pode ser um conjunto de comandos. Você pode mandar ir para outro canto, pode colocar até mesmo aqui um for aqui dentro. Você pode trabalhar com for aqui dentro também. Então, é um bloco de comando normal, tá? Então, se o valor for 1, faça um for buscando os nomes. Se o valor for 2, faz um for buscando, sei lá, os preços. Então, essa é a importância do switch case, né? Então, é uma ferramenta muito legal, certo? Muito legal mesmo, tá? Eu gosto também. Deu para entender aí, galera? O break ele serve para te dar uma estrutura de condição mais avançada, né? Com mais espaço, com mais possibilidades, tá? Ok. Pronto, né? Galera, a gente tem um exemplozinho prático, que é um exemplo básico do nosso Arduino, tá? E só que para a gente fazer esse exemplo, a gente vai ter que trabalhar em uma plataforma que eu vou mostrar ela para vocês agora, tá ok? Deixa eu só puxar aqui. Quando vocês acabarem a aula, aqui, vocês vão lá no telefonezinho de vocês, vão procurar essa plataforma aqui, Autodesk Tinkercad, tá? Vou até mandar aqui o link para vocês. Ok? Pronto, Autodesk Tinkercad. E aqui, pessoal, eu criei uma turma chamada Noções de Robótica GM 2021, tá? Professor Felipe, como é que eu faço para entrar nessa turma? Primeira coisa que vocês vão ter que fazer é um cadastro, tá? Então, eu vou sair aqui só para vocês verem. Vocês vão ter que fazer uma continha para vocês, certo? Na verdade, eu não sei se eu já tinha pedido isso para vocês, mas eu acho que sim. Tá? Você se inscreve, tá? Você pode criar uma conta pessoal para vocês, ou então vocês podem entrar em uma turma, tá? Quando você pode entrar em uma turma, aqui ele vai pedir um código, e eu vou liberar o código da turma de vocês, tá? E aí você clica aqui em participar. Deixa eu entrar aqui no meu login só para eu pegar o código da turma de vocês. Tá? Deixa eu botar aqui em classes. Código da turma é esse aqui, ó, VTSM14WIND. Vou copiar aqui o código, certo? Vou até já colar aqui só para mim não perder ele. Aí eu vou sair aqui da minha conta de novo, porque eu sou professor, né, daqui do perfil, e vou entrar como se eu fosse um aluno, tá? Só para vocês verem como é que faz. Então, você tem essas duas opções. Ou você cria uma conta, certo? Uma conta pessoal, ou simplesmente você entra na turma, tá? Então, vamos supor que simplesmente você vai entrar na sala de aula, certo? Aí você vem aqui, coloca o códigozinho da minha turma, tá? E ir para a aula, tá? Você pode participar com um e-mail e com o nome de usuário, que é quando você cria sua conta, ou você pode participar somente com o apelido, que eu peço encarecidamente que vocês coloquem nome e sobrenome de vocês, né? Para não inventar muito, né? Tem gente que coloca uns nomes muito loucos, e aí acaba que a gente não sabe nem quem é o aluno, tá? E aí eu vou colocar aqui o apelido, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, vou colocar Ciselpine Yara. Tá na área aí, ô Yara? Yara? Ela não tá nem na aula. Responde, mulher, quando eu te chamar. Vou te chamar só de Yara, mesmo. Vocês podem fazer isso pelo apelido, mas eu
eu prefiro que vocês entrem com e-mail institucional, tá? Eu vou colocar aqui só para a gente ter acesso rápido, tá? Ah, não, por apelido eu tenho que criar. Mudança de planos, pessoal. Pro apelido eu tenho que criar um apelido para cada um e repassar para vocês. Vamos entrar com o e-mailzinho de vocês mesmo, que é mais interessante, tá? Aproveitar que é tu que tá comigo aqui, Yara. Me passa teu e-mail institucional, Yara. Só para a gente fazer uma conta aqui rapidinho. Obrigadinho. Vamos ver se ele rola aqui. Vai ter que criar uma conta mesmo, viu, pessoal? Eu pensava que dava para ir só pelo login. Então, para criar uma conta é muito fácil, tá? Obviamente, você clica em criar conta, né? E vem aqui, seleciona o seu bom e velho Brasil, né? Brasilão, Brasil brasileiro. Ah, tá aqui o aniversário. 21. Colocar aqui o e-mail. Pina. Ó, observem que a senha, tá? Ela tem que ter pelo menos uma letra, pelo menos um número, no mínimo 8 caracteres e pelo menos 3 caracteres consecutivos, tá? Aí o meu navegador ele me dá umas senhas. Eu vou colocar essa senha aqui muito louco, tá? E vou mandar aqui para criar a conta da CISEP. Conta criada, certo? Tá aqui para receber notificaçãozinha. E aí ele já me leva para o meu dashboardzinho, para a minha área em que eu posso estar trabalhando, tá ok? Ó, bem-vindo, Cisepino, pronto para aprender novos movimentos. Então, isso aqui você consegue fazer muitas coisas, certo? Não, mas eu salvei aqui a senha da Cisepino, ela não vai perder, não. A parte onde a gente vai trabalhar, pessoal, é em circuitos, certo? E aí vocês vão vir aqui e vão criar um circuito novo. Tá ok? A atividade de vocês vai ser isso. Tá? Por isso que eu estou pedindo para vocês prestar bastante atenção. E aí aqui a gente vai abrir um espaço onde vocês vão trabalhar e vão inserir componentes, né? Então, observe que aqui é um simulador do Arduino, tá? Então, eu tenho a parte de código, certo? Como eu não coloquei nada, não tem nada, né? Tem aqui a parte de componentes, você tem componentes básicos, todos os componentes, componentes Arduinos, tá? Então, vamos puxar aqui um componente Arduino. Vou pegar já esse projetinho básico aqui de piscar o LED. Tá? Ok. Olha aí. Tá? Então, olha como é interessante, tá? O exemplo prático que a gente tem lá na nossa aula. Pronto, como que chega nessa parte, tá? Eu vou voltar aqui tudo. Você chega nessa tela em branco, você tem aqui do lado, ó, componentes básicos, certo? Você tem todos os componentes, tá? Ó, olha aqui, ó, você tem uma carrada de componentes, ó. Sensor de distância, de infravermelho, vários tipos de sensores. E aí você tem aqui disparadores básicos, né? E tem os Arduinos já. Aí eu peguei só um exemplo já aqui, que é o exemplo que eu coloquei no slide, que é o Blink. Que é o exemplo de piscar, tá? Ok? Você só clica e arrasta para cá que ele já traz aqui o código, o teu projetinho, tá bom? Olha aí. Aqui, vixe Maria, trouxe foi 2, ó. Vamos deixar só um, né? Ó, se você clicar aqui no LED, ó, você tem a opção de trocar a cor do LED. Vou colocar um LED azul, ok? E aqui a gente tem um resistorzinho, certo? Ó, as coresinhas do resistor, tudo bem direitinho, como a gente viu lá em eletrônico, tá bom? Ok? Então, eu tenho aqui uma placazinha Arduino Uno, certo? O meu LED e um resistor. Então, isso aqui é para fazer esse LED piscar. Como é que eu vou fazer esse LED piscar, Felipe? Muito simples, né? Você vem aqui e clica em iniciar simulação. E olha aí, ó. Ele vai fazer o procedimento de piscar o LED.
Esse é o exemplo básico, tá? Tranquilo? Se a gente clicar aqui em código, pessoal, a gente vai ver que a gente tem, ó, vou até afastar para cá. A gente vai ver que a gente tem a programação em blocos, que ela é totalmente educativa, porém eu não curto muito, certo? E tem a programação em texto, o puro texto, tá? Então, olha aqui, ó. Lembre que a gente tinha a função void setup, né? Que era aqui configurável. Então, aqui ela está selecionando a porta 13, ó. Olha aqui, ó. É isso bem aqui, que é quando o meu resistor ele entra na porta 13. Então, ele está selecionando aqui como saída a porta 13. Na função void, que é a que fica funcionando tudo, ele vai dar um digital write na 13 e vai dar um hide. Certo? Esse parâmetro height aqui que ele coloca, quer dizer que está alto. Height é alto e low é baixo. Alto é ligado, certo? É o 1. E o baixo é 0. Lembra quando às vezes o pai da gente fala que, não sei o que, o disjuntor da casa está baixo, o disjuntor caiu. O que significa? Que não está passando corrente. Quando o disjuntor está alto, eu tenho corrente, então eu tenho tensão. Então, se eu for... Então, o meu 1 e o desligado é o meu 0, tá? Delay, pessoal, aqui na linha 17, é um pequeno espaço de tempo. E quando a gente tem 1000 milissegundos, é a mesma coisa de dizer que a gente tem 1 segundo de atraso. Ora, se 1000 milissegundos é 1 segundo, então eu vou botar aqui para quinhentão, que vai dar meio segundo de diferença entre o alto e o baixo. Então, se eu vim aqui em simular, ó, a gente vai ver que o LED vai piscar mais rápido, ó. Tá ok? Então, aqui a gente fez com que o LED piscasse mais rápido. Vou parar a simulação. Eu quero mais rápido ainda. Eu vou botar aqui 200 milissegundos. Olha aí como ele vai piscar mais rápido ainda agora. Então, pessoal, esse daqui é um simulador onde a gente pode trabalhar o código, certo? Com o hardware, tá? O hardware que a gente tem aqui no momento, né, que é desse simulador, tá ok? Então, deixa eu voltar aqui para a aula. Ficou compreendido aqui, pessoal? Não, depois vocês fazem, pessoal. Eu quero que vocês prestem atenção aqui. Depois vocês vão, criam a conta de vocês, depois entrem lá na minha turma, tá? Então, olha aqui, ó. Eu vou voltar aqui pro login da Cisepina. Vou aqui pro login da Cisepina de novo, lá pro dashboard. Ó. Vou colocar aqui em circuito, né? Olha aqui, ó. Observem que a Cisepina, ó, ela entrou na minha disciplina por aqui, tá? Mas, Felipe, se eu vir, fizer minha conta e não conseguir entrar na tua turma, o que eu tenho que fazer? Você vem aqui, ó, e entrar em uma aula. E aí você coloca lá o código da minha aula, VTSM 14WININD, tá ok? E aí você entra na minha turma, tá? Então, quando vocês fizerem o login, vocês vêm logo aqui em suas aulas, bem aqui embaixo, ó. E aí vocês vão entrar na minha turma. Felipe, por que você tem que fazer isso? Vou mostrar aqui. Aliás, por que a gente tem que fazer isso? Vou mostrar aqui o porquê disso, tá? Da mesma forma que o Classroom serve para a gente, né? Esse negócio de entrar na sala aí, ele serve para eu ver os circuitos de vocês. Então, toda a atividade que vocês fazem lá no Tinkercad, eu já consigo observar, porque eu sou o professor da sala, tá? Então, por isso que é importante que vocês entrem na turma. Se vocês não entrarem na turma, não vou ter como corrigir o circuito de vocês, tá bom? Então, olha aqui, ó. Vou aqui para as minhas aulas, tá? Opa, errei. Vou aqui para as minhas turmas. E aqui, ó, já tem 3 alunos. E tem um que não está atribuído. Não sei o que foi que eu... Então, aqui já entrou, ó, a Cisepina, o Anthony e o Lucas Freitas.
tá? Já entrou esses 3 alunos aqui. Tá, ok? Então, a turma de vocês tem 30 e 40, né? Mas tem a Luísa que não participa, então vai ficar 39 alunos. Então, qual é a atividade para essa semana, galera? A atividade para essa semana é criar a conta de vocês na Autodesk aqui. Depois que vocês criarem a conta, entrar na minha turma, que é essa bonita aqui, ó, VTSM 14WININD, né? Já coloquei aí no chat, mas vou colocar de novo, só para vocês não perderem, tá? Aí, ok. Depois que vocês fizerem isso, pessoal, aí vocês vão ver que lá no slide da nossa aula, certo? Tem esse exemplozinho prático que a gente acabou de fazer lá no negócio da Cisepina, no login da Cisepina, certo? Da Yara. E aí eu quero que vocês refaçam ele escrevendo o código lá direitinho. Não copiem e cola. Refaçam o código, certo? E aí, utilizando o Tinkercad, galera, vocês têm um outro exercício. Esse aqui eu só vou conferir na semana, passar a semana que vem na outra, tá? Que é um circuito de proximidade, tá? Que eu mandei para vocês lá no Classroom. Tá lá no Classroom esse arquivo .arduino. Certo? Na verdade, não é de equipe, tá, pessoal? Eu errei aqui. Cada pessoa deve projetar o seu circuitozinho lá no Arduino, tá? Após isso, print a tela e envia no formulário da atividade. Tá ok? Olha aí. Então, aqui está o circuitozinho da atividade, ó, que vocês vão montar lá no Tinkercad. Bem simplesinho. E aí já vão estar utilizando o protoboard também, tá? E aí o código desse circuito está aqui. Felipe, o que eu faço com o código? Ora, bolas. Quando você criar, vou fazer só um exemplo aqui, tá? Quando você vir aqui em circuitos, né? Criar um novo circuito. Criar aqui um novo circuito. Aí você vai fazer o quê? Você vai vir aqui, né? Vai pegar aqui todos os componentes. Vou botar aqui Arduino Uno. Pronto, tá aqui o Arduino Uno. E já trago para cá, ó. Tá? Meu Arduino Uno, ok? Depois eu quero botar o quê? Uma protoboard. Então já digito aqui, ó, protoboard. Cadê esse bicho? Ah, porque aqui é placa de ensaio. Pronto. Ok? E olha só, pessoal, vocês vão começar a inserir os componentes aqui, tá? Então, por exemplo, se eu quiser um LED, eu vou pegar o meu LED, ó, e já trago ele. Cada buraquinho desse, pessoal, é uma conexão. Tá ok? Ó, então você conecta ele aqui, certo? E lá no exemplozinho da aula, tem todas as conexões. Então, fica como uma atividade que eu quero que vocês façam, e a gente vai corrigir ela na próxima aula. Eu faço ao vivo aí com vocês, tá bom? Atenção, atenção aí, ó. Resumão. Vão criar a contazinha de vocês na Autodesk, certo? Vão entrar na minha turma de robótica lá, na Autodesk. Depois vão fazer o exemplo do LED piscando, que está no slide. E aí tem a atividade que é só pegar o código lá. O desenho vocês vão construir aqui com os equipamentos, com os componentes. Quando for na hora do código, certo? Você clica aqui em código e coloca aqui em texto. Certo? Como é que você tira um componente? Muito simples. Você seleciona ele aqui. Deu certo aí, Wellington, entendeu? Seleciona o componente, ou na lixeirinha e morreu. Quando vocês pegarem lá o exercício, né, que está lá no Classroom, que é um arquivo .ino,
Vocês abram lá no arquivozinho de texto e copiem e colhem o código todinho aqui. E aí é para funcionar, entendeu? E aí vocês depois cliquem em iniciar a simulação para ver se vocês conseguiram fazer tudo. Quando vocês clicarem em iniciar a simulação e ver que está tudo ok, vocês printam a tela e mandam lá na atividade, tá? Felipe, eu não consegui, Felipe, deu tudo errado, não sei o quê. Printa até onde você fez, certo? Mais fácil, tá ok? Montem pelo menos aqui o sistemazinho aqui todinho. Ok? Entendido, meus amores? Então, por hoje era só, certo? Essa aula já está subindo no YouTube para ajudar vocês na hora de fazer a atividade, né? Então, vocês têm 2 semanas aí para poder fazer. Tem o resto dessa e tem a outra para poder fazer essa atividade, certo? Semana que vem, na segunda-feira, a gente vai se encontrar e eu ajudo vocês a construir. Vou fazer um outro exemplo, certo? Aqui no Tinkercad, eu já espero que esteja todo mundo na turma. Na segunda-feira, eu já quero todo mundo na turma para eu poder fazer um exemplo aqui, tá bom? Avisem aos faltosos, né? Como é, Rafael? Pede inscrição? Como assim, cara? Vou só pausar aqui a gravação, tá bom? Ah, sim, cara. Não. Agora eu entendi. Pede inscrição no canal do YouTube. Vocês têm que se inscrever lá no meu canal, viu? Tem bem pouquinha gente. Eu vi que ninguém curte os meus vídeos. Tá ruim o negócio, viu? Ajuda o pai aí, né? Pronto, de minha inscrição, né? Tem que apelar, né? Olha, o Antônio não tem o link, meu amigo, eu mandar agora. Pois não. O canal mais top da informática do, sei lá. Vou parar aqui a gravação, tá, pessoal? Senão fica muito extenso.